seguinte: militares de alta... A nossa pauta 7, que eu vou emendar com uma notícia que acabou de sair. Militares de alta patente do governo de Jair Bolsonaro já não veem com maus olhos a possibilidade da soltura do Lula, diz a revista Cruzoé. O cálculo, segundo a publicação, é o seguinte: a libertação de Lula dará a Jair Bolsonaro a chance de rivalizar mais diretamente com ele e assim manter acesa a chama da militância. Essas fontes aqui, obviamente, não são nossas, já se diz isso há muito tempo, que há pessoas ali em torno do Jair Bolsonaro que acham politicamente, claro, positivo que o Lula saia da cadeia para rivalizar, para polarizar com ele. Isso pode fazer a população se unir mais a favor do Bolsonaro e contra o Lula, revivendo aquele clima eleitoral de 2018. Mas isso aqui não é o mais importante é que a lei se cumpra. E o presidiário deve progredir para o regime semiaberto. A justiça vai colocá-lo na rua apenas de dia e com a obrigação de trabalhar, era o que havia dito a revista Veja. E agora acabou de sair a notícia, que eu vou abrir aqui para vocês, é o seguinte: que procuradores da Lava Jato pediram que o Lula cumpra pena no regime semiaberto. Deixa eu só abrir aqui a publicação, mas parece que foi realmente um pedido assinado pelo Roberto Pozobon, pelo Deltan Dallagnol e pela Laura Tessler. Cadê aqui? Deixa eu abrir de novo. O MPF pediu à Justiça, segundo a Folha de São Paulo, que conceda prisão domiciliar ao ex-presidente preso Lula. De acordo com os procuradores da Operação Lava Jato, o cumprimento da pena privativa de liberdade tem como pressuposto a sua execução de forma progressiva. Lula já teria cumprido 1/6 dela e, portanto, já poderia cumprir a condenação em regime semiaberto. Assinam o pedido, entre outros, os procuradores, repito então, Deltan Dallagnol, Roberto Pozobon e Laura Tessler. Eles afirmam que Lula tem um bom comportamento carcerário e que, portanto, faz jus à progressão de regime. Os procuradores pedem que o ministro Edson Fachin do STF seja comunicado do pedido no âmbito do habeas corpus, que trata da suspeição de Sérgio Moro na atuação dos processos em que o ex-presidente está envolvido. A defesa terá de se pronunciar e o advogado Lula, Cristiano Zanin, já disse que na segunda-feira vai conversar com Lula sobre o assunto e que a posição do Lula vai orientar a manifestação dele no processo. Mas seja qual for a posição de Lula sobre a progressão, isso jamais poderá prejudicar o julgamento da suspeição do ex-juiz. Palavras do Cristiano Zanin, claro que está tentando ainda que o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula no caso do triplex, seja considerado suspeito. Sérgio Moro pelo STF, como pretende o Ministério Público, pois todo o processo deve ser anulado com o restabelecimento da liberdade plena do ex-presidente, é o que disse o Cristiano Zanin, advogado do Lula, à Folha de São Paulo. Muito bem, de fato, Augusto Nunes, um cumprimento de 1/6 da pena no regime fechado leva à progressão. O absurdo não está no pedido dos procuradores, mas está na lei brasileira, que faz com que os criminosos condenados e presos passem muito pouco tempo na cadeia em regime fechado. Agora, o Lula talvez não tenha muito tempo para descansar em casa, porque vai vir aí provavelmente outras condenações. O caso do sítio de Atibaia já houve a condenação em primeira instância, mas para render cadeia precisa ter a confirmação na segunda instância. Esse processo já chegou na segunda instância e ainda tem os outros do terreno do Instituto Lula, do apartamento lá em São Bernardo do Campo e outros casos ainda. Agiram corretamente os procuradores, porque aí tira esse argumento do Lula, porque está querendo, sempre malandro, para usar a palavra mais branda em relação a ele. O Lula está querendo que o Supremo anule a sentença e os procuradores estão sugerindo que se cumpra, estão pedindo que se cumpra a lei. Se a lei é branda com os bandidos, é assim no Brasil e assim deve ser feito. Tá? Agora, o Lula está esperando a ajuda do Supremo. Ele vai ser condenado em outros processos. Os procuradores não estão livrando a cara dele, não. Estão recomendando que se cumpra a lei. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, Lula é um ficha suja. Eu dizia desde o início das primeiras participações aqui no Pingos dos Is, que eu dizia, ele não será candidato, porque ele não pode ser candidato porque estará ou preso ou condenado em segunda instância, o que impediria a candidatura. É uma lei, a lei ficha suja, não permite. Então ele não pode ser candidato.
ele não pode ocupar cargos públicos porque ele é um ficha suja. E a lei é o seguinte, 8 anos depois de cumprida a pena, e ele não cumpriu a primeira pena ainda. Isso já é certo. Ele pode fazer debate político, sim, vai reforçar essa tese que eu venho falando aqui há tempos. Muita gente aí, como o governador de São Paulo, João Dória, e outros apostando na possibilidade ali de um meio termo, do caminho do meio, e vem tudo, o quadro atual é de uma disputa ainda entre Bolsonaro e quem o Lula indicar. O Lula não pode ser candidato, é quem o Lula indicar. Isso está muito certo. Sobre essa história aí da cúpula militar, eu tenho o maior respeito pela cúpula militar, mas eu entendo que trata-se de um comentário, uma opinião, nada mais do que isso. Lula não é preso político, ele é preso jurídico. Tanto é assim que os próprios procuradores, e independe da vontade de Lula, se você quiser, eu quero ser preso, não adianta. Você não pode ser preso a não ser se for condenado no processo transitado em julgado, em segunda instância pelo menos, né? Então é assim, ele não pode escolher. O Ministério Público agiu com certeza dentro da lei. E não é também um habeas corpus, não é liberdade. Ele teria que trabalhar, mas neste caso, quando a lei não pode propiciar, quando não há um estabelecimento prisional que possa fazer com que ele trabalhe, então ele pode, ou em virtude da idade talvez, ir para a prisão domiciliar. É uma prisão domiciliar, não é uma liberdade total para fazer o que ele quiser. O que ele teme é a possibilidade de trabalhar, né, Zé? Como? O que ele teme é a possibilidade de trabalhar, né? Coisa que ele não faz desde 1976. Pois é, agora o Ministério Público pode tirar essa possibilidade, né? Então ele vai ficar. Agora, eu disse lá atrás, né, que ele iria mesmo para uma prisão domiciliar, não é liberdade, ou mesmo para trabalhar durante o dia e ir para a cadeia à noite, mas até novembro. E a previsão tá correta. Aí no meados de novembro, no final de novembro, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul deve confirmar a sentença, já é uma sentença, já a segunda condenação, né, no caso do sítio de Atibaia, e aí nesse caso ele volta para a cadeia por outro crime aí já para cumprir uma segunda condenação. A terceira, que é o caso do Instituto, é que atrasou um pouco aí diante, inclusive, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de ouvir os delatores em primeiro lugar dos delatados. Então, a linha é essa mesmo, Felipe. Você tem razão, é cumprir o que a lei manda, nada mais do que isso. Lula é um preso jurídico, não é um preso político. Eu quero ver o Supremo Tribunal Federal deixar o Lula voltar à cadeia, quer dizer, deixar que a lei seja cumprida, se de fato ele tiver a condenação mantida em segunda instância, no caso do sítio de Atibaia, e outros casos em que ele é julgado resultarem também em condenação em segunda instância. Digo isso porque, dada a quantidade de gambiarras jurídicas a que a gente tem assistido, fica difícil imaginar que não vão buscar uma maneira de o Lula, uma vez em casa, não retornar mais para a cadeia. Mas nós vamos assistir, nós vamos vigiar cada uma das atitudes nesse sentido para impedir que isso ocorra e para zelar para que a lei seja cumprida, que não é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal.